Shalom, shalom, povo de Deus, povo lindo. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós estamos hoje no nosso 18º dia de jejum e de oração. Teve pessoas que começaram ontem, vieram me falar no privado, eu fiquei muito feliz. O importante é começar, e que bom, glória a Deus por isso. Nós ainda temos aí alguns dias pela frente, então vale muito a pena mesmo, né, começar. E né, nós temos temas poderosos para estudar aqui, tá? Então, não deixe de fazer. Olha, qual renúncia que você pode começar a tirar agora. Olha um jejum que você possa começar a dar início, que seja de horas sem comer, que seja de tirar uma alimentação. Você pode por exemplo, tomar o café da manhã e almoçar e ficar o resto sem se alimentar, você pode tirar a janta, enfim, né? Cada um sabe o que é melhor, mas não deixem de fazer, gente, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas poderosas aqui, principalmente causas impossíveis até o final desses 40 dias. Então, toma posse disso e vamos que vamos. Amém? Senhor, eu te entrego esta aula em tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito Santo conduza cada palavra e nos dê discernimento para reconhecer aquilo que precisa ser tratado, curado e colocado debaixo do teu senhorio. Que toda confusão seja desfeita, que toda verdade venha com a tua palavra e que alcance o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, tira toda distração, toda religiosidade, tudo aquilo que não provém de ti. Espírito Santo, use-me com sabedoria, de acordo com a tua vontade. Nós declaramos que nós pertencemos a Cristo, que esta aula produzirá libertação, restauração e transformação em nome de Jesus. Repitam comigo, pessoal. Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu espírito, meu coração, para receber a tua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Vocês já estão aí com o caderninho? O caderninho de vocês? Glória a Deus, que é bom, né, gente? É bom, porque vai vir muita informação aqui hoje. Então, vamos lá, pessoal. Vamos mais prolongar, não. Nossa leitura está em 1 Coríntios 6, 16, 17. Sejam todos bem-vindos que entraram depois. Carla, seja todo mundo muito bem-vindo. Realce, amém? 1 Coríntios 6, 16, 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Forte, né? Quando a gente para pensar, essa passagem, ela é muito forte. É tipo assim, vós fostes comprados por um preço, agora você glorifica a Deus no vosso corpo. Você já não sabe que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? É forte. E hoje nós vamos entender as consequências disso aqui. Algumas pessoas terminaram o relacionamento há anos, mas continuam vivendo emocionalmente dentro deles. O nosso tema é rompendo ligações de alma. Eu quero perguntar para vocês. Você já terminou um relacionamento, mas percebeu que alguma coisa daquela pessoa continuou vivendo dentro de você? A pessoa foi embora, mas ficaram lembranças, comparações, às vezes medo, alguns desejos, palavras, padrões, insegurança, expectativa, comportamento, ferida. Não importa, ficou algo daquela pessoa, até mesmo um comportamento que você adquiriu. Você pode dizer assim, eu não quero mais essa pessoa.
Não é isso que que estamos falando aqui, né? O que eu estou perguntando é se você já terminou o relacionamento e percebeu que alguma coisa daquela pessoa continuou ainda de alguma forma na tua vida. Mas você, mesmo falando que não quer mais nada daquela pessoa, às vezes você continua reagindo emocionalmente por causa dela, por exemplo. Se o relacionamento terminou, por que que algumas consequências ainda permanecem em nós? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque vocês vão descobrir que muitas áreas da vida de vocês, sejam elas saúde, financeira, negócios, algum ciclo repetitivo de trabalho, o mesmo tanto que entra dinheiro, sai dinheiro, nunca prospera, alguns ciclos que permanecem na tua vida de qualquer área, tem a ver com ligações de alma, e vocês vão entender a profundidade disso no dia de hoje. Então, antes de romper um laço, você precisa entender exatamente o que é um laço, tá? E as passagens bíblicas seria bom vocês anotarem para vocês meditarem nisso depois. A Bíblia mostra que o ser humano foi criado para a união. Isso a gente já vê lá em Gênesis 2:24. E fala assim: por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Observe aqui dois verbos. Deixar, não, dois não, três. Deixar, unir, tornar-se um. O projeto de Deus nunca foi simplesmente duas pessoas morando juntas. Era união. União. Anota essa palavra. Então, o casamento envolve uma aliança que alcança corpo, afeto, vida, compromisso, identidade, certo? E a sexualidade, ela não é apenas física. Em 1 Coríntios 6, Paulo está nos confrontando, Paulo está confrontando, na verdade, uma cultura sexualmente permissiva, que é Corinto. Corinto, gente, era uma cidade que era marcada por imoralidade sexual e pelo culto a Afrodite. E a sexualidade fazia parte da própria realidade religiosa e social daquele ambiente. Tá? Então, ali era a verdadeira cidade marcada por imoralidade sexual. Alguns coríntios, aparentemente, eles tratavam a relação sexual como algo separado da espiritualidade. A lógica deles era que o que acontece com o corpo fica no corpo. Alguns coríntios, tá? Que eu estou falando. E aí Paulo responde assim: não, não é assim que funciona. O seu corpo pertence a Deus. Por isso ele diz assim, ó, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, quando alguns coríntios tinham uma lógica que, vamos aproveitar e viver, porque o que acontece com o corpo fica no corpo, né? Vai para a terra, vai para o pó, fica no corpo, acabou. E Paulo diz que não. Aí em 1 Coríntios 6:16, Paulo diz algo que é para a gente parar e pensar muito. Porque Paulo fala assim: aquele que se une à prostituta forma um só corpo com ela. E então Paulo cita Gênesis, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mais uma vez, a Bíblia ligando Gênesis ao final da Bíblia. Olha só, Paulo não diz que foi apenas sexo. Ele utiliza a própria linguagem de Gênesis 2:24. Uma só carne. Portanto, a Bíblia, ela não trata união sexual como algo espiritualmente insignificante. Existe uma união, existe uma entrega, existe uma dimensão relacional, existe uma consequência espiritual. E é nesse sentido que nós podemos falar de laço de alma. Ok? Até aqui vocês estão conseguindo compreender? Amém. Então, o que que é, Lu? O que que é então, uma ligação de alma? Gente,
alianças espirituais e ligadura de alma são conexões invisíveis que aprisionam a alma, a mente e até o corpo de uma pessoa, impedindo essa pessoa de avançar em Deus. Essas alianças, elas podem ser feitas de forma, você pode fazer de forma consciente ou inconsciente. Ela pode ser feita por meio de palavras, de pactos, de votos, de relações sexuais, fora da aliança de Deus. Envolvimentos com religiões contrárias à palavra, ou acordos emocionais profundos com pessoas que representam destruição. O que é que eu estou falando aqui? Eu estou falando de união, mais apego, mais intimidade, mais influência, mais consequência. Então, preste atenção no que eu vou falar. Ligação de alma não é só sexual. É com amigo, é com tudo que envolve aliança, tá? Então, nós vamos conversar, nós vamos entender. A primeira coisa que eu preciso explicar para você é que esse tema aqui, ele é muito amplo. Não tem como, na nossa aula de hoje, eu explicar tudo sobre esse tema, tá? Mas eu vou explicar o melhor que eu conseguir aqui para vocês, ok? Quem sentir que nunca passou por esse tipo de libertação, quem está aqui do grupo que já fez a mentoria Quebrando Correntes ou está na mentoria agora, essa pessoa vai ter a oração, vai ter a instrução de como fazer, ela vai ter tudo. Aqui eu vou passar o melhor que eu conseguir para vocês, e quem precisar de uma libertação interior, assim, Lua, preciso, me ajude, e não tiver no grupo, ok? Aí vocês me chamam no privado para a gente conversar, eu passo uma oração para vocês, mas não deixem de fazer, porque isso aqui não é brincadeira. Nós não estamos falando, hoje nós estamos trabalhando a área espiritual muito forte, uma das áreas espiritual de libertação muito forte. Muita coisa na tua vida está preso por isso. Até no teu casamento, até nos seus relacionamentos, tem pessoas que não conseguem ser felizes no casamento, tem pessoas que casam separam, tem pessoas que não conseguem trabalho. Gente, é muita coisa. Vamos lá, né, para a gente não estender. Então, vamos lá. Eu só expliquei que tudo isso aqui que eu falei, de união, apego, intimidade, tudo está lá em 1 Coríntios 6, que já dá uma base forte para a gente compreender isso, tá? E essas ligações, elas podem surgir através de relações sexuais fora do casamento. Então, eu não vou falar de tudo, mas eu quero focar em relações fora do casamento hoje, porque eu fiz uma libertação há um tempo atrás com uma pessoa que falou assim comigo: Lu, como que eu vou fazer desligamento de alma? Eu acho que já fiquei com mais de 50 mulheres, não sei, não sei o quê. Eu falei, pois é, você já ficou com mais de 50 mulheres, você não está, né, com um demônio, não, você está com mais de legiões. E aí a pessoa não entendia, né? Depois a pessoa não entende por que que a vida não vai para frente. E isso é muito sério, e nós vamos falar sobre isso com muito amor, tá? Então, relação sexual fora do casamento, votos e promessas emocionais, é quando a pessoa fala assim, eu nunca vou te esquecer, até mesmo, ai, Lu, não teve sexo não, mas eu fiz, a gente vivia falando, né? A gente tinha um código para sempre, ou então nunca vou te esquecer. Esse tipo de coisa assim, sabe? Promessas emocionais, votos e promessas emocionais. Não porque falou por falar, tá, gente? Eu tô falando de, igual a gente tem uma frase carinhosa com o cônjuge, que só de você falar a pessoa já sabe o que que se trata, é tipo isso, sabe? Dependência emocional tóxica, laços com manipuladores ou abusadores, alinhamento espiritual com religiões contrárias à Bíblia. Tudo isso é um laço de alma, é uma ligadura, tá? E uma das maiores revelações é que Deus,
Ele não proibiu o sexo porque ele é ruim. Quando eu falo aqui, sexo fora do casamento. Ele não proibiu porque é ruim. Gente, Deus que criou o sexo. Deus que criou, está lá em Gênesis 2:25. Ora, um homem, não, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Existe um erro aqui que nós precisamos destruir logo no início. Sexo não é sujo. O sexo foi criado por Deus. O sexo criado por Deus é santo. O que pode ser pecaminoso é a forma como o ser humano utiliza aquilo que Deus criou. É a forma como o ser humano utiliza aquilo que Deus criou. Desde Gênesis, antes da entrada do pecado, Deus já havia estabelecido a união entre o homem e a mulher. O Senhor fala lá em Gênesis 2:24, por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Perceba uma coisa importante. A sexualidade, ela aparece dentro de um projeto de união. Ela não é apresentada simplesmente como um prazer. Ela não é apresentada como uma necessidade biológica independente. Ela não é apresentada como algo que duas pessoas fazem e depois simplesmente esquecem. Ah, tô com vontade aqui, é uma necessidade biológica. Hoje eu preciso, ai, não aguento, sabe? Não é isso, não. Ela está inserida em uma realidade maior. Aliança, união, intimidade, uma só carne. Aliança, união, intimidade, uma só carne. E é justamente por isso que o sexo tem tanto poder de marcar uma pessoa. Lá em Hebreus 13:4, fala assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Presta atenção. Presta atenção porque, sim, o problema nunca foi a sexualidade. O problema é tirar algo santo do contexto pelo qual, né, Deus estabeleceu. Por exemplo, o fogo, ele é maravilhoso dentro da lareira. Agora, fora dela, destrói. Destrói casa, destrói, né? Destrói. Queima uma pessoa, queimadura de terceiro grau, acaba, mata. A água, ela sustenta a vida. Ninguém vive sem água. O nosso corpo é 70% água. Agora, a água fora do seu lugar certo, ela pode causar uma destruição, né? É chuva, é inundação, é morte também. Então, o mesmo princípio ajuda a entender. Eu estou usando. Quem está me conhecendo agora já está percebendo. Eu gosto muito de usar a nossa imaginação e metáforas e analogias para a gente poder entender as coisas de uma outra forma. Porque esse mesmo princípio aqui ajuda a gente a entender a sexualidade. Deus criou o sexo para a união. Quando a união sexual acontece fora da aliança estabelecida por Deus, não desaparece a capacidade de criar vínculos simplesmente porque a aliança não existia. É justamente aí que tem a consequência. Quem entendeu o que eu falei? Eu vou repetir. Quando a união sexual acontece fora da aliança estabelecida por Deus, não significa que desapareceu a capacidade de criar vínculo. Vocês entenderam? Então, mesmo que não tenha sido criado uma aliança, essa aliança, esse vínculo existiu, aconteceu no mundo espiritual, principalmente. O sexo não cria a união porque o sexo é mágico, né? Isso precisa ficar muito claro. Eu não estou ensinando aqui que existe algum mecanismo místico em que uma relação sexual cria automaticamente um cordão físico ou um cordão energético entre duas almas. Eu não estou ensinando isso. Muito pelo contrário, eu estou mostrando para vocês
E é muito mais profundo o que eu estou ensinando. É muito mais profundo do que um cordãozinho físico ou energético entre as pessoas. É muito mais forte. Deus projetou a sexualidade para produzir união. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 6,16, consegue dizer algo tão forte como: aquele que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Veja que a palavra que ele usa, une. Paulo poderia simplesmente falar assim, ó, aquele que pratica imoralidade sexual peca. Ele não poderia falar isso? Olha, quem está fazendo sexo fora da união estabelecida pelo Senhor está pecando. Mas não. Ele explica por que que a relação é tão séria. Ele vai além. E ele volta lá em Gênesis. Ele fala de novo, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Ele frisa. Ou seja, Paulo está dizendo que a sexualidade possui uma dimensão de união, que não desaparece simplesmente porque a relação aconteceu fora do casamento. Ela não vai desaparecer. Ela vai acontecer do mesmo jeito. E é isso que compreendemos biblicamente o conceito chamado por laço de alma. Até aqui todo mundo entendeu? O sexo envolve o corpo, gente, mas não termina no corpo. O sexo envolve o corpo, mas não termina no corpo. O ato sexual acontece no corpo, mas as consequências podem alcançar emoções, memória, identidade, vínculos, comportamentos e o espiritual. Então, pense numa pessoa, alguém que teve uma relação sexual com uma pessoa por quem ela estava profundamente apaixonada. Aí depois o relacionamento terminou. E essa pessoa, ela não perdeu apenas um parceiro sexual. Ela pode ter perdido uma companhia, a intimidade, a expectativa de futuro, a segurança, certo? Sensação de pertencimento, os sonhos dela, a rotina que ela tinha com aquela pessoa, a confiança. Ela perde muita coisa quando ela termina um relacionamento. Concorda? É por isso que algumas pessoas dizem assim: eu sei que acabou, mas parece que uma parte de mim ficou lá. Eu sei que acabou, mas eu ainda lembro, eu ainda sinto. É exatamente por isso que a Bíblia não trata a sexualidade como algo trivial, porque ela é muito mais que isso. A Bíblia mostra uma alma ligada. Isso não era algo ruim naquela época, por exemplo. Quando a Bíblia fala alma ligada, nem sempre é algo ruim. Isso que eu quero dizer. Nem sempre, quando a Bíblia mostra uma alma ligada, é coisa ruim. Ok? A gente precisa quebrar esse conceito equivocado. Ela é algo ruim quando ela é na sexualidade fora do casamento. Mas ela pode ser boa, como está em 1 Samuel 18:1, por exemplo, que fala assim, ó, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, presta atenção, a Bíblia aqui está falando de alma ligada. E aqui era o quê? Era uma amizade profunda. Amizade profunda. Portanto, nem toda ligação de alma é pecaminosa, tá? Nem toda ligação de alma é pecaminosa. Isso é essencial de aprender. E é essencial de ler todo o contexto bíblico, porque hoje em dia, infelizmente, nós temos igreja com pessoas transexuais usando esse termo aqui para falar que não tem nada a ver. A gente escuta coisas absurdas sobre ligação de alma, a gente escuta coisas absurdas nessas igrejas, como a gente que eu falo eu, né? Como eu faço libertação, e eu tenho um grupo disso, a gente fala muito sobre isso. Então, gente, eu estudo de tudo que vocês pensar. Eu tive que estudar bruxaria, todos os tipos de seita, para eu me formar numa escola de libertadores, para eu poder estar dando aula, como eu dou
para alguns líderes de igreja. A gente tem que estudar tudo, e tem coisas que você nem acredita, que você fala assim, não, isso não existe, não. E existe. Então, tem pessoas que usam essa passagem para falar que, tipo, ah, faz o que você quiser, tá tudo liberado, tipo isso, sabe? Então, vamos lá. Aqui nessa passagem, o Senhor está falando de alma ligada, de uma amizade profunda. Deus criou seres humanos, gente, capaz de criar vínculos profundos. Isso é normal. O problema não é estar ligado. O problema é como que esse vínculo foi formado, qual é a natureza, que lugar que ele ocupa na sua vida. Entende? Porque nós vamos ter relacionamentos com amiga muito forte, nós vamos ter relacionamento com parentes, tio, tia, de, a, a, de ligação como se fosse pai, como se fosse uma mãe sua. Então, são ligadoras, tá? Quais que são as consequências de uma aliança e de uma ligadura quando elas não são quebradas? Porque quando você aprende que fez que teve uma ligação de alma através de um relacionamento sexual fora do casamento, todos os relacionamentos sexuais que você teve na tua vida, antes de mulheres que são casadas aqui e que não são, todos os relacionamentos que vocês tiveram na sua vida, cada um foi uma ligação de alma com essa pessoa. Então, se você se envolveu, nós temos homem aqui, aqui o William entrou e saiu, né? Então, só tem mulher aqui. Todos os homens que vocês se envolveram, vocês têm uma ligação de alma com eles, a não ser que vocês já romperam isso numa libertação espiritual. E esse rompimento, ele tem que ser um rompimento muito específico. Não é só falar, eu rompo com fulano de tal, não. É uma oração muito específica. Por quê? Vou explicar por quê. Toda vez que você se relacionou com esse homem, você fez uma ligação, você fez uma aliança. Então, pensa aí, uma aliança vocês fizeram no mundo espiritual. Enquanto vocês se entrelaçaram lá, essa aliança aconteceu. Teve ali. Gente, eu vou ter que falar rasgada aqui. Amém? Teve ali secreção, teve ali fluidos, vamos dizer assim, né? São rompidos dentro da relação sexual. São rompidos microvasos sanguíneos, já é comprovado. Algumas mulheres sangram, mesmo outras que não sangram. São rompidos esses vasinhos. E aí, o que acontece nesse momento? Uma aliança de sangue, ok? Então, preciso falar sobre isso para vocês. No mundo espiritual, a gente chama esperma, a gente chama secreção, a gente chama suor, tudo isso a gente chama de sangue branco, tá? No mundo espiritual, a gente chama de sangue branco, foi feita uma aliança ali. Então, o que acontece? A cada homem que vocês ficaram, vocês fizeram uma aliança com esse homem. Aí esse homem pode ter não, com certeza tem, porque os espíritos malignos acompanham a pessoa, né? Não deixam, porque a gente é cristã, ele não deixa de estar ao derredor. Isso que eu quero dizer, não deixa de estar ao derredor. E quando a gente está na vida que não é cristã, a gente está dando abertura para esses espíritos malignos agirem. E se eu ainda estou pecando, porque sexo fora da aliança de Deus é pecado, vocês concordam que eu estou com uma brecha mais do que aberta? Então, esses espíritos malignos que acompanham essa pessoa passam também a acompanhar você. E os que acompanham você passam automaticamente a acompanhar ele. Por quê? Porque foi feita uma aliança. Vocês estavam ali em concordância, num momento de prazer, com ato sexual pecaminoso. A Bíblia fala que é pecado. E o que a Bíblia fala, ou eu acredito em tudo que está lá,
Ou eu não acredito em nada, eu não posso falar assim, isso aqui não tem nada a ver, eu não acredito não. Isso aqui eu acredito. É a Bíblia. Então, ou você acredita nela ou você não acredita. E aqui está falando o tempo todo nas passagens que eu estou mostrando para vocês. Se unem a uma só carne, a um só corpo. Então, os espíritos que estão com você, passa a acompanhar aquela pessoa. Aí você vai e ficou com o segundo homem. Aí agora juntou. Mas o daquele o primeiro com o segundo. Fiquei com 30. Então significa que você tem 30 espíritos malignos? Não, você pode ter muito mais que 30, porque se um cara carrega uma legião, vai saber com quantas mulheres que aquele cara lá já ficou. Quem está conseguindo compreender? Viu como que isso é sério? Então, quando Deus fala alguma coisa para nós, Ele está nos protegendo. Ele está sempre nos protegendo. Aí você vai e fica com um homem que ficou com 50 mulheres. Essas 50 mulheres ficou com quantos outros homens? Isso, gente, vira uma cadeia. Então, vamos lá. Por que eu preciso, Lu, quebrar essa corrente, essa ligação de alma? Por quê? As consequências, vou falar algumas para vocês. Você tem dificuldade de esquecer um relacionamento antigo, mesmo após anos. Você tem pensamentos recorrentes com a pessoa, mesmo sem querer ela. Você tem atuação de espíritos de sedução, de confusão, de tormento sexual. O que é espírito de sedução? Aí a gente tem vários, né? Para a gente poder falar aqui, é, a gente tem Kundalini, a gente tem Lilith, a gente tem vários espíritos aí de sedução. E como que eles funcionam? Por exemplo, sabe aquela mulher que ela quer ser ela quer ser a sedutora, ela quer chegar no lugar e ela quer ter a absoluta certeza que todos os homens estão olhando para ela. Então, ela quer ser sensual, ela quer ser provocante, ela quer agir de uma forma que ela vai estar chamando a atenção de outras pessoas. Isso é um tipo, só para entender. Outras consequências, vícios emocionais e sexuais, então pornografia, masturbação, alguns vícios de fantasias eróticas que levam a pecado que atrai mais demônios, por exemplo, sexo anal. Nossa, eu estou entrando em pontos muito polêmicos aqui hoje, por isso que eu falei que eu não posso muito aprofundar, porque isso a gente tem que ir para a mentoria igual a gente está tendo ali, que fala só sobre isso. Porque, gente, tem muita coisa que eu preciso mostrar o porquê que é. Se cada tópico aqui eu for pegar e mostrar, a gente vai demorar muito. Então, eu tô só resumindo, tá bom? Para vocês entenderem. Bloqueios em novos relacionamentos, a pessoa não consegue ser feliz com ninguém, ou então ela começa um casamento, separa, casa de novo, separa, ou então vive em briga com o marido, vive um casamento conturbado, tá? Ataques noturnos e sonhos imorais frequentes. Bom, eu preciso falar aqui. Sonhos eróticos são ataques demoníacos, tá? São ataques de espíritos. Todo sonho que você tem erótico, você precisa levantar e repreender o espírito maligno em nome de Jesus. O espírito, ele precisa de um corpo para ele se alimentar. E aquela pessoa que tem brecha aberta, ele aproveita dela no sonho. Então, todo sonho que você tiver espiritual, ataques noturnos, isso é uma consequência de ligaduras não quebradas. Estagnação ministerial, estagnação sentimental, tudo isso, ok? Lu, como que essas alianças são formadas? Através de palavras feitas em momentos de emoção. Você pode falar, você é tudo para mim, se você me deixar, eu vou morrer, eu não vivo sem você. Estou falando em palavras em momentos de aliança, ali, no momento sabe? No momento de emoção, de aliança, a pessoa chora, enfim. Por objetos simbólicos, uma aliança, um presente, cartas, fotos,
por pactos sexuais, mesmo com uso de preservativo, por envolvimento com rituais de outras religiões, por simpatias, consagrações, sexo fora do casamento, tudo isso são alianças formadas. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, ó, sem essa pessoa eu não sou ninguém. Eu preciso dela para me sentir amado. Eu não consigo viver sem a aprovação dela. Se ela não me quiser, ninguém mais vai me querer. Sei que esse relacionamento me destrói, mas eu não consigo sair dele. Tudo isso aqui é o vínculo, tá? Aqui o vínculo é pior, porque ele já não está simplesmente produzindo afeto, ele está produzindo dependência. Perceba que a pessoa fala, mesmo estando ruim, eu não consigo sair. Se ele não me quiser, ninguém me quer. Se eu perder ele, eu não vou ter mais ninguém. Sabe? Isso tudo aqui já está produzindo uma dependência emocional, já saiu do afeto já, né? E a dependência emocional, ela pode transformar uma pessoa em uma espécie de centro que Deus nunca autorizou que ela fosse, porque ela está decretando palavras sobre ela, ela está ficando presa em relacionamento que o Senhor não deu, não foi, não é de Deus, sabe? Salomão, por exemplo, a gente vê um vínculo que começa a mudar a direção espiritual de Salomão. Salomão, você já ouviu a frase que fala assim, melhor é o fim do que o começo? Salomão começou muito bem, gente, mas ele acabou com ídolos, ele acabou adorando deuses, né? Então, em 1 Reis 11, do 1 ao 4, conta que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E o texto diz: suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Isso aqui é muito sério. Elas não precisaram pegar Salomão pela mão e falar assim: você vai ser obrigada a abandonar seu Deus. Agora você está comigo, você vai ter que ser obrigada a abandonar seu Deus. Não precisou de nada disso. A influência delas aconteceu através do relacionamento. E esse é um princípio poderoso. Quem tem acesso ao seu coração pode ter influência sobre sua direção. Eu quero que você responda essa pergunta aí no seu caderninho agora. Quem está influenciando você a se tornar quem você não deveria ser? Responda no caderninho, por favor. Não pense muito, porque já veio já na tua cabeça agora. Quem está influenciando você a se tornar quem você não deveria ser? Pode ser sua mãe, pode ser um irmão, um parente, pode ser seu marido, seu namorado, pode ser um chefe, né? Responde essa pergunta. Não precisa pôr aqui não, tá, gente? Agora eu quero ir para um outro assunto aqui, ó. Existem relacionamentos que não apenas machucam, mas eles reprogramam você. Por exemplo, uma mulher que passa anos ouvindo alguém dizer: você não é bonita, você não é inteligente, ninguém vai querer você, você não consegue. Enfim, uma mulher que vive anos com um homem colocando ela para baixo. Aí depois o relacionamento termina. E essa mulher continua pensando assim: talvez ele tivesse razão. Porque tem mulheres que se levantam e não aceitam isso, não. Ela entende que foi um relacionamento abusivo, ela se trata, ela entende que não é isso. Mas se ela continua pensando, talvez ele tivesse razão, ou eu sou assim mesmo, é porque o homem saiu, mas a voz dele continua ainda ecoando na tua mente. E aí agora nós precisamos trabalhar 2 Coríntios 10:5, que fala, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vocês entenderam agora? Tudo está ligado à obediência ao Senhor. Então, tudo que a gente vive de mal na nossa vida é porque a gente entrou em desobediência. É porque a gente entrou em desobediência. É claro que
uma pessoa nasceu e viveu em obediência com tudo que está na palavra, que ela vai estar livre das coisas, não, porque não é assim que funciona, né? Tem a maldição de pais e mãe, de pai e mãe, tem muita coisa envolvida na vida dela, ela não vive sozinha, ela vive em comunidade, então é impossível ela pecar, não pecar, porque ela é humana, ela vai pecar em algum momento. Mas aqui nos mostra que tudo na nossa vida que a gente paga por um preço muito alto é porque a gente está em desobediência ao Senhor. E aqui está uma dimensão do rompimento. Não basta você tirar a pessoa da agenda, é preciso você tirar a mentira que essa pessoa construiu da sua identidade. Um outro exemplo bíblico é Amnon e Tamar. Quem não conhece esse texto, está em 2 Samuel 13. Esse é um exemplo muito diferente, tá, gente? Porque olha só, Amnon, ele desenvolveu um desejo obsessivo por Tamar. Depois de violentá-la, o texto diz algo, olha só o que o texto diz. O texto diz algo assim, meio assustador. Ele fala que Amnon, depois de ficar com ela, teve uma grande aversão. Falou assim, ó, depois Amnon sentiu por ela grande aversão. Está lá em 2 Samuel 13:15. Então, observe aqui nessa situação aqui. Houve um desejo, houve uma obsessão, houve um ato, depois houve uma rejeição. Aqui a gente entende que desejo sexual, quando ele é desordenado, ele não produz necessariamente amor. Ele produz utilização. Quantas mulheres saíram feridas, vergonhadas, envergonhadas, destruídas e até mesmo arrependidas por ter tido um relacionamento sexual, né, um relacionamento fora do casamento do Senhor? Quantas mulheres foram abusadas? Abusadas na infância, na adolescência, um homem que passou a mão, um homem que pegou, um homem que forçou uma situação, ou até mesmo mulheres que pode ter forçado a situação, não necessariamente um homem, né? Pode ter sido mulheres que forçou a situação. Então, quantas não passaram por isso? Quantas não passaram por essa situação? E isso, gente, é importante a gente trabalhar porque a gente entende que a sexualidade, ela não pode ser reduzida apenas a uma necessidade física. Ela envolve pessoas, ela envolve sentimentos, ela envolve sangue e ela envolve laço. E a pessoa carrega consequência. Agora eu quero falar uma coisa sobre romper. Porque romper não significa odiar, ok? Em Romanos 12:18, fala assim, ó. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. E Colossenses 3:13 fala assim, perdoando-vos uns aos outros. Então, presta atenção numa coisa. Você pode perdoar alguém e nunca mais permitir que essa pessoa tenha o mesmo acesso à sua vida. Perdão não significa reconciliação automática. Reconciliação é diferente de perdão. Nós estudamos aqui na aula o poder do perdão, né? Nós falamos que reconciliação, a pessoa precisa mudar o comportamento, precisa mudar, né? Crescer, precisa se transformar. É diferente. Então, assim, perdão não é uma confiança automática, perdão não é você reabrir uma porta, perdão, às vezes, é você fechar a porta sem continuar carregando a pessoa dentro do coração. Você precisa ser forte. E essa questão aqui de romper com o laço de alma nesse caso, pode ser um casamento que já se foi, mas você não precisa guardar ódio, porque se você guarda esse ódio, desfazer desse laço vai ser muito mais difícil, entende? Uma amizade que te traiu, você pode romper com o laço, mas não guardar ódio, porque senão vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa aprender sobre tudo isso aqui também. Existem laços que precisam de limites.
Em Provérbios 4:23 fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar não significa construir uma muralha contra todas as pessoas, senão a gente vai viver dentro do quarto, também já falei aqui sobre isso. Mas significa você administrar quem tem acesso. Talvez você precisa parar de conversar diariamente. Talvez você precisa bloquear determinado contato. Talvez você precisa não acompanhar a rede social daquela pessoa. Parar com encontros secretos. Não voltar ao mesmo ambiente, porque assim, tem gente que rompe, mas continua ali, sabe? Fulano viu meus stories. Tá. E você acha que porque fulano viu seus stories, ele tá querendo voltar, ele tá apaixonado, ele tá querendo saber o que você tá fazendo? Ele é homem, você deixou lá disponível, ele vai olhar. Então, assim, quem sofre é a mulher. É a mulher que alimenta fantasias na cabeça dela. Nossa, ele viu. Ai, ele viu? Então, peraí que eu vou colocar uma roupa maravilhosa, vou me maquiar e vou tirar uma foto e vou deixar lá para ele ver de novo. É assim. Você precisa fechar o acesso. Você precisa fechar a porta, interromper essa intimidade emocional. É como você falasse assim, acabou, filho. Você não tem intimidade emocional aqui mais não. Isso aqui agora é para rei. Você, acabou, acabou. Então, quando a pessoa romper, ela precisa estabelecer distância, ela precisa romper de verdade. Só que você não precisa apagar a história, sabe? Para deixar de ser governada por ela. Não precisa, porque às vezes essa pessoa tem filho, tem, né? Eu estou falando aqui, gente, de pessoas que tem filho, mas está no segundo relacionamento, ou então tem relacionamento, tem filho e ainda não casou de novo, tá? Tudo isso, você pode apagar a história da outra pessoa, mas você não precisa guardar ódio no coração. Amém? Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a gente fala assim, não sois de vós mesmos, né? A gente já leu sobre isso aqui. Eu estou repetindo essa frase porque talvez essa frase é a mais importante do texto. Paulo não termina dizendo assim, ó, tenha medo dos relacionamentos. Não, ele fala que vocês pertencem a Deus. Você foi comprado por um preço. Sua identidade não pertence ao seu ex, não pertence ao abusador, não pertence ao homem que te rejeitou, não pertence à mulher que te traiu, não pertence à sua amiga, à pessoa que te traiu, não pertence àquele que abandonou você, pertence a Cristo. Quando você faz todo o rompimento, você tem que entender isso. A sua identidade pertence a Cristo. Coloca essa frase no seu celular. Não sois de vós mesmos, vocês pertencem a Deus. Porque talvez você não esteja presa à pessoa, você está presa ao que sentia quando estava com ela. Isso é outra coisa que você precisa entender. Aí a pessoa fala assim, minha vida acabou, eu não consigo mais, eu ainda amo aquela pessoa. Mas quando você vai investigar, quando você vai perceber, quando você senta com aquela pessoa ali para conversar, para fazer, né, uma terapia ou qualquer coisa, você senta para conversar com uma pessoa e você vai investigar, você entende assim que ela ama a sensação de ser desejada. E talvez acontece isso com você. Talvez você ame a sensação de ser desejada. Talvez você ame a segurança que aquela relação te proporcionava. Talvez você ame a versão que você era, que existia naquele período que você estava com aquela pessoa. Talvez você queira provar que alguém que a rejeitou estava errado e você que estava certa. Talvez você esteja tentando recuperar uma autoestima que você perdeu. Talvez você pense que quer a pessoa. Mas talvez você esteja tentando recuperar uma parte de si mesma. E somente Cristo pode restaurar completamente aquilo que você perdeu, tentando ser aceita por outra pessoa. Quem está compreendendo isso? Tem pessoas que perderam a autoestima
porque outra pessoa desmereceu ela. E o que é romper a ligação de alma? Romper não é apagar da memória. Graças a Deus, nós não temos amnésia aqui. Amém? Você não precisa esquecer para estar livre. Você precisa estar segura para estar livre. Em Isaías 43, 18, 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha que poderoso, gente. Isso aqui não é amnésia, isso aqui é não permitir que o passado determine o seu futuro. Liberdade não é você falar assim, nunca mais pensei naquela pessoa. Não. Liberdade é você falar assim, eu pensei, mas isso aí não governa minhas decisões, não. Isso aí não governa minha vida, não. Eu lembro, mas eu não desejo voltar. Eu reconheço a história, mas eu não vivo dentro dela. Eu comentei um dia no grupo, eu sempre gosto de contar esse testemunho, né? Que eu tenho uma tia terrível, que toda vez que ela reúne com a família, toda vez, e a gente está na mesa, ela tem que falar assim, e ela fala, é de mim, ela gosta de falar, é de mim, porque eu sempre fui a mais ousada da família, vamos dizer assim. Eu sempre fui a que fui, fiz, acontecia, tinha medo, a destemida, vamos falar assim. Eu falei que ia até deixar o livro lá, esqueci. Ô, gente, me cobra. Vocês não me cobraram nem o presente que eu deixei para vocês, eu coloquei lá ontem, mas ninguém me cobrou. Então me cobram. Mas eu gosto de deixar esse testemunho aqui porque, sim, eu era, ao mesmo tempo que eu era muito, né? Eu era, não, eu sou, porque essa é uma parte boa. Mas eu também era muito, não aceitava desaforo, sabe? Então, o povo falava assim, por exemplo, meu sobrinho estava dando problema. Vou chamar a sua tia para você, você vai ver. Peraí, que eu vou chamar a sua tia. De vez de falar que ia chamar a mãe dele, falava que ia chamar eu, o menino tinha medo de mim. Então, era assim, sabe? Mas foi criando esse respeito aqui no medo. Eu vou chamar a sua tia para você. E aí começou assim. Então, quando a gente reunia numa mesa, minha tia sempre falava assim, mas no Cineide era terrível, você lembra que a gente fazia isso, não sei o quê. Até que um dia eu cheguei, quando eu aprendi o que eu vou falar aqui para vocês, eu falei para ela. Eu falei, meu Deus, mas a palavra do Senhor fala para a gente não visitar o passado, e a senhora visita o meu passado mais do que eu. Toda vez que a gente está reunido numa mesa, a senhora lembra de alguma coisa que aconteceu lá atrás. A senhora visita mais do que eu. Nem Jesus está lembrando disso aí que eu fiz, e a senhora está lembrando ainda. Nunca mais ela falou isso. A gente, às vezes, precisa estabelecer um limite. Uma pessoa que quer te beijar, te bater e te beijar. Bate a sopra. A gente tem que estabelecer, e às vezes esse limite está dentro da família. Está dentro da família, às vezes é um parente seu, às vezes é uma tia que parece boazinha, sabe? Não, menina, mas eu tô falando nisso porque eu te admiro, não sei o quê. Mas ela bateu primeiro para depois vir assoprar. Você precisa estabelecer um limite. A mesma coisa é num relacionamento. Você precisa falar sim, eu fui ferida sim, mas isso não construiu minha identidade em torno dessa ferida. Eu não construí minha identidade em torno dessa ferida. Eu reconheço a minha história, mas ela já passou, coisas novas já se fez. Nem o Senhor se lembra do que aconteceu lá atrás. É preciso vocês fazerem isso, porque às vezes você viveu um relacionamento abusivo, às vezes você viveu um relacionamento onde você foi traída, onde você foi exposta, né? E como quebrar essas alianças espirituais? Primeira coisa, confissão. Reconhecer e confessar cada relacionamento. Se foi 30 homens, 30 mulheres, você vai falar os 30. Lu, não lembro mais. Aí você vai e coloca ali para o Espírito Santo te lembrar durante a semana. Ele vai te lembrar, tá? Você vai lembrando. Você vai fazer isso sem pressa. Você vai fazer isso sem pressa.
Senta, coloca uma musiquinha sem pressa, vai lembrando ali, desde a tua adolescência, e vai colocando nome por nome, tá? Agora, quando você não lembrar, vamos supor, uma garota de programa, um garoto de programa, não tem como lembrar, e ela vai falar com o Espírito Santo, os que ela lembra, e os que ela não lembrar, ela vai falar que ela não lembra. Então, a primeira coisa é confessar esse relacionamento e esse pacto que vocês fizeram fora da vontade de Deus. Segunda coisa, renunciar verbalmente, conscientemente. Dizer em voz alta que você renuncia toda ligação maligna e destruição. E nessa hora, você vai renunciar tudo. Você vai renunciar corpo, sangue, suor, saliva, o seu DNA, tudo, tá? Cortes, corte espiritual, ou seja, clamar pelo sangue de Jesus para cortar toda a alma ligada ao passado. Libertação dos objetos. Preciso falar muito sério com isso aqui. Vocês vão quebrar, rasgar, queimar, jogar fora tudo que é presente ou pacto da pessoa que você já terminou. Por quê? Se você já acabou, terminou, passou, para que você está guardando presente de ex, foto de ex, se você já está até em outro relacionamento, ou se você pretende construir um novo relacionamento com coisas do passado? É impossível, você está mantendo essa ligação de alma. Ah, mas eu não consigo, é uma foto linda. Olha que foto maravilhosa. Foto linda você faz hoje até niar, se você quiser. Então, por favor, nós estamos falando de coisas espirituais e sérias, coisas sérias aqui. Aqui não é brincadeira. Aqui é para quem quer realmente se libertar. Então, quem quiser se libertar precisa fazer isso. Gente, eu fiz uma sessão com uma pessoa, não estou dando nome de ninguém aqui, estou contando os testemunhos até autorizados por essas pessoas, tá? Sem dar nome de ninguém. Eu fiz uma libertação de uma pessoa que ela ela estava casada e ela ainda usava as lingerie de um ex-marido. Ela era o segundo casamento dela e ela tinha lingerie do primeiro casamento. Melhor falar assim. Aí eu falei, e isso nas sessões eu pergunto tudo, né? E aí eu falei, tá, mas por que você tá? Ai, Lu, é lindo, um espartilho maravilhoso. Eu usei uma, duas vezes com meu ex-marido, menina, não tem problema não. Como que não tem problema? Você usou num ato de relação sexual e agora você está usando no seu casamento que foi aliançado por Deus. Não tem como, gente. É uma brecha abertíssima. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a sua gaveta de lingerie, foi a instrução que eu dei para ela e que eu estou dando aqui para vocês. Vai pegar a sua gaveta de lingerie, tudo que não for relacionado ao seu novo relacionamento agora, ou que você teve em relação sexual com outra pessoa, porque ninguém sai descartando lingerie, concorda? Por exemplo, você não vai ficar com uma pessoa hoje, com uma lingerie maravilhosa, e aí você não vai casar com ela e vai jogar ela fora. Por isso que não pode ter relação fora do casamento. Vocês estão entendendo? Por isso que não pode. Olha como que o negócio é muito mais sério. Porque senão vocês vão ficar com roupas descartáveis. Gente, a Bíblia ensina tudinho certinho para nós. Esse mundo nosso que é terrível. Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua gaveta de lingerie, você vai falar assim, tive relação, vai pegando, vai jogando, vai pegando. Não importa se é nova, e você vai cortar e vai queimar. Vai queimar. Você não vai dar oportunidade de uma pessoa pegar isso numa lixeira e usar. Você não vai dar oportunidade de outra pessoa estar carregando coisas de roupa, tá? Isso é muito sério. Tanto que quando a gente vai compra roupa de brechó, quem tem hábito de fazer isso, a pessoa tem que orar, quebrando toda a ligação que essa pessoa teve com essa roupa, né? Enfim, isso já é outro assunto. Então, até aqui vocês estão entendendo?
Amém. Então, o que vocês vão fazer? Vai rasgar, vai queimar, fotografia, presente. Ah, Lu, mas é o pai da minha filha, é o pai do meu filho. Aí, se tem sua filha na foto, você dá para ela, guarda para ela. Mas se tem só vocês dois, não tem porquê, tá? Presente, tudo isso, gente, tudo isso. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer uma reposição com a verdade. O que é reposição? Você quebrou um altar, você esvaziou um altar. Um altar que era de coisas erradas. Agora você vai preencher esse altar com palavras de Deus, com identidade de Cristo, renovando a sua aliança com o Senhor e fazendo um novo voto com o Senhor, né? De ter uma vida em santidade, até que o Senhor coloque uma pessoa nova na tua vida, ou se você é casada, de abençoar teu casamento, ensina o teu marido a fazer isso também, a quebrar todos os laços de alma que ele teve com outras mulheres. Ele não precisa fazer isso perto de você, até para ele não ficar desconfortável, e você também não ficar desconfortável. Cada um faz o seu no seu cantinho, no seu horário, no tempo que quiser. Pega as coisas, joga fora, entendeu? Joga fora, porque, gente, às vezes, tá tendo briga dentro de casa, no relacionamento, o relacionamento não vai para frente, tá tendo problema, é por isso. Tem um espírito maligno que tem autoridade para estar aí no meio. Através de coisas que você fala assim, mas não acredito que é isso, mais uma brechinha, ele entra. Lembra que a gente falou? É uma brechinha. Você tem um buraquinho, ó, você tem um buraquinho no banheiro, assim, ó, no rodapé, passa uma baratinha lá. É um buraquinho, entendeu? Agora eu vou falar as consequências de cada coisa aqui para vocês, tá? Ligadura de alma com cada pessoa. Qual que é a consequência? Sensação de estar presa emocionalmente a alguém do passado. Se alguém tiver aí, vai identificar, tá? Sonhos recorrentes com esse parceiro. Saudade súbita ou pensamentos impuros sem explicação. Comparação com parceiros atuais. Vontade de voltar para relacionamentos tóxicos, tá? Dores emocionais e ciclos de rejeição. Quais que são as consequências práticas de dores emocionais e ciclos de rejeição? Vício em pornografia, carência, dependência emocional, incapacidade de se entregar num relacionamento saudável. A pessoa só consegue ficar em relacionamento destrutivo. Ela tem uma dependência emocional, não consegue sair do relacionamento abusivo, né? Carregamento de traumas do passado. Está sempre lembrando do trauma que ela viveu, do abuso que ela viveu, ela não consegue sair disso. Tem memórias sexuais negativas. Isso é uma também. Portas espirituais abertas ao inimigo. Quando que você sabe que tem uma porta aberta ao inimigo agindo na tua vida? Quando você tem opressão espiritual, pesadelo, peso no quarto, paralisia do sono, bloqueio na vida emocional, profissional e espiritual, caso de enfermidade física recorrente, maldições e ativação de heranças familiares. Quais as consequências? Repetição de traição, todo mundo, o primeiro marido traiu, o segundo traiu, o terceiro traiu, que todos os namorados traíram, que a irmã traiu, que a irmã foi traída, a mãe foi traída, né? Repetição de traições, separações e adultérios dentro da família, gravidez fora do casamento, filhos sem pai, histórico de abandono, dificuldade em construir relacionamentos duradouros, tá? Isso é maldição familiar. Desvalorização do seu corpo e da sua identidade. Qual que é a consequência? Sensação de sujeira, você tem vergonha constante, você se acha gorda, feia, você tem uma identidade distorcida, confusão sexual, tem vergonha no ato sexual, crises de valor pessoal, falta de propósito, não sabe qual que é o propósito de vida, não sabe para que veio, o que está fazendo aqui, está deixando a vida levar, não sabe o que faz, sabe? Sentimento de inutilidade, vamos dizer assim.
impedimento para alianças futuras, no caso aqui, casamento. Qual que é a consequência? Relacionamentos não fluem, eles não vão para frente, ou então briga recorrente dentro do casamento. Atrai sempre parceiros errados. Repetição dos mesmos padrão, só pega parceiro daquele tipo, sabe? É só parceiros errados. Medo de compromisso, ciúmes doentio, frieza emocional e tudo isso aqui, tá bom? Aí eu vou finalizar a aula falando com vocês o seguinte. Eu quero que vocês respondam a primeira pergunta que eu fiz lá. Quem ainda tem acesso à sua alma? Essa pergunta não significa quem está espiritualmente conectado a você, não, tá? É tipo assim, ó. Quem ainda consegue determinar o que eu sinto, ou o que eu penso, ou o que eu faço, ou o que eu acredito sobre mim mesmo? Quem ainda consegue determinar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço, ou eu acredito sobre mim mesmo? Essa pessoa tem acesso à sua alma. Pode ser um ex, pode ser um pai que falou coisas horríveis de você, pode ser uma mãe que rejeitou, né? Alguém que rejeitou você, pode ser alguém que te abusou na confiança, alguém que já morreu, alguém que você nunca conseguiu perdoar, pode ser você mesmo. Pode ser você mesmo. E antes de terminar, eu preciso te dizer algo muito importante. Muitas pessoas pensam assim, ó, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Só que o evangelho diz que você foi comprado. Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante, porque às vezes você usa essa passagem aqui, que você foi comprado, né? Você fala assim, a frase de Pedro, tá lá em 1 Pedro 1, 18, 19, que explica o preço, fala assim, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado. Aí no final fala assim, mas pelo precioso sangue de Cristo. Aí tem pessoas que gostam de usar essa passagem aqui para várias outras coisas. Para várias outras coisas na vida. Para a situação financeira, para um problema com a família, para um problema na justiça, para um problema na saúde, para um problema de empresa, de um negócio, de trabalho. Aí ela quer usar essa frase. Mas na hora que é para falar de sexo fora do casamento, ela fala assim, o corpo é meu, então eu faço o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Só que não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala, você foi comprado. Então, existe uma mudança de proprietário. Antes você poderia falar, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Só que depois de Cristo, não é assim que funciona, não. Seu corpo pertence ao Senhor. Seu corpo pertence ao Espírito Santo. Então, é muito lindo quando a gente vê as pessoas usando passagens bíblicas isoladas. Pega uma parte aqui, isolada, e usa para uma coisa, sendo que o Senhor está falando para outra. O Senhor está falando para outra. Então, gente, eu quero terminar essa aula hoje falando que se vocês não tiveram a oportunidade de passar e de entender melhor sobre ligação de alma, a mentoria já está acontecendo. Quem quiser participar da mentoria completa pode entrar em contato com a Marjô. Mas quem não quiser participar, eu estou dando pelo menos essa aula de ligação de alma para todo mundo que está online aqui presente agora. Eu estou dando para todo mundo que está online, que está aqui agora assistindo essa aula. Por quê? Porque uma vez que eu ensinei, eu também tenho que ensinar a pessoa a sair disso. Eu também tenho que ensinar. Mas eu estou dando a oportunidade porque lá a gente fala de tudo, tá? Lá a gente fala de maldição hereditária, de ligação de alma, de libertação financeira, de tudo. Mas essa daqui eu vou presentear você, vou presentear todos vocês, porque vocês precisam fazer essa libertação completa, vocês precisam orar, repreender, jogar fora, limpar, gente, limpar, limpar. Eu falei que vocês 40 dias são de transformação.
Não adianta a gente ter mais conhecimento sem se transformar. Isso não muda ninguém, a vida só vai passando, a pessoa está ali do mesmo jeito, não muda, não transforma, as coisas não avançam, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e não fale que o Senhor olhe e não fale aquela frase, né? Eu não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônio, mas eu fiz isso, mas eu trouxe tantas almas para o Senhor, mas eu ensinei tanta gente. Eu não vos conheço. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o Senhor olhe para nós e nos dê um galardão. Coloque uma pedrinha na nossa coroa, para que a gente possa reinar com Cristo. Não é verdade? Então, que a gente possa realmente, cada dia, estar crescendo e estar se propondo ali o que, que é. Deixa eu ver o que, que é. Ah, é ler uma passagem? Vou ler uma passagem a mais. Ah, é pedir perdão? Vou pedir perdão. É isso que faz transformação, amém? Então, eu quero dar a palavra da nossa oração hoje para nossa irmã Carla. Acho que ela está aí, né, Carla? Você falou qual o nome? Não deu para ouvir direito. Carla. Ah, tá. Estou aqui sim. Boa noite a Glória a todos, na Deus. paz do Senhor Jesus. Que bom, Oremos, graças a então. amém. O telefone queria travar na hora de abrir o microfone, mas louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quero te render graças, Senhor, pelos teus feitos sobre as nossas vidas, por estes momentos, Senhor, de conhecimentos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pelos teus feitos, pelos livramentos, Senhor. Aqueles que temos contemplado com os olhos espirituais e também com os olhos carnais, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, quero te apresentar a vida de cada um que aqui está nesta live, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, repreende tudo que não provém de ti, Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, a mente e o entendimento de cada um. Tira, Senhor, de nossas vidas toda a procrastinação, tudo que não te louva, que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, como foi falado hoje, Senhor, se na nossa vida emocional, Senhor, se no nosso passado ainda existe algo dos ex, meu Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada um nesta noite, traz a mente, traz a revelação daquilo que precisa ser mudado, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se há, porventura, algum presente dentro da sua casa, meu Pai, mostra e que venhamos, Senhor, nos desligar, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Toma cada vida aqui presente nas tuas mãos, Senhor. Abre o entendimento, traz cura, dá discernimento espiritual, meu Pai, que cada um cada vez mais tenha sede e fome da tua palavra, da tua presença, Espírito Santo de Deus, que cada um venha assim, Senhor, se a chegar mais e mais e mais intimamente com o Senhor, meu Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível, que agindo o Senhor, quem impedirá, meu Pai? Toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Traz, Senhor, cura, Senhor. Traz restauração, traz libertação, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a tirar tudo que não te louva, que não te engrandece sobre as nossas vidas, meu Pai. Visita nossas mentes, meu Deus. Visita os pensamentos que não são teus, Senhor. E vai assim, Senhor, em nome de Jesus, neutralizando toda a voz contrária à tua sobre os nossos pensamentos. Te peço também, Senhor, reveste os nossos corações, meu Pai, porque na tua palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, Senhor, nos reveste, Senhor, reveste os nossos corações, destampa, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, para estar suave a tua voz, Senhor. E porventura, Pai, tudo aquilo, Senhor, que ouvimos, que vai assim penetrar como seta sobre os nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor,
a entrar por um ouvido e sair por outro, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Te peço, Senhor, também, vem assim, Pai, visitando, Senhor, os nossos olhos, descama os nossos olhos, meu Pai, para aquilo, Senhor, que não te louva, que não te engrandece, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, porque o Teu Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, Senhor, e que a gente esteja, Senhor, suave para ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te apresento, a Ti eu clamo, te suplico, Senhor. Dá sim, Senhor, uma noite, Senhor, de renovo sobre as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a se desprender do nosso passado, Senhor, das emoções, Senhor, que nos causam dor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Nos revitaliza, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toma o nosso corpo físico nas Tuas mãos, Senhor, e nos dá a tua graça, a tua misericórdia, que esteja presente hoje e sempre sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, também quero te apresentar a vida de Lu. Ontem não estava bem, mas obrigado, Senhor, por hoje ela estar aqui. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, reveste ela com as tuas armaduras, meu Pai. Vai assim, Senhor, dando vigor, dando força, dando saúde em abundância, meu Pai, sobre a vida dela. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, a musculatura, visita, Senhor, os órgãos internos, Pai, em nome de Jesus. Visita os ossos, Senhor, da tua filha, Pai. Visita ela de maneira especial, do fio de cabelo até a planta dos pés, meu Deus. Em nome de Jesus, derrama a tua unção de cura, derrama a tua Shekinah, Espírito Santo de Deus. Muda, Senhor, o quadro da vida dela, Pai, em nome de Jesus. E dá vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Porque confiamos no Senhor e cremos, Senhor, que no teu tempo, na tua hora, grandes coisas o Senhor vai fazer e continuar fazendo sobre as nossas vidas, Senhor, porque já estamos vivos, Senhor, já é um milagre, Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Na tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Pai. Então, Senhor, como diz também lá em Coríntios, Senhor, sede firmes e constantes, sempre é abundante na obra do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, que as nossas lutas não venham a ser maior do que as tuas promessas, do que a tua presença sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro e entrego nas tuas mãos. Muito obrigado, meu Paizinho querido, por cada um que aqui está, pela vida da Lu, Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, nos dá uma noite de sono reparador, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Traz revelações, Senhor, aqueles que precisam, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que esta noite, Senhor, venha esta live, esta noite, tenha sido como flecha na mão do argueiro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu agradeço pela vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar olhando, Pai, para o propósito de cada um aqui, Senhor. E possa estar trazendo a revelação, a direção que cada um esteja buscando. Muito obrigada, Senhor, por esse encontro. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.